Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto do estúdio 42B, no centro de Vitória. Essas outras entrevistas estão disponíveis para você assistir nos canais Século Diário no YouTube, plataformas de áudio, receber também as atualizações. Você pode seguir a gente, compartilhar, né, comentar se gostou, se concorda, discorda do que for comentado aqui, para ajudar também, né, a engajar e difundir essa informação. Hoje o programa vai focar aqui na luta dos trabalhadores e no sindicalismo, especialmente, né, já que amanhã, o 1º de maio, é o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, vai ter um ato político, né, em Vitória, e para falar não só do ato, como das principais pautas atuais, né, dos trabalhadores, nós temos aqui como convidados o Carlos Pereira de Araújo, o Carlão, da Direção Nacional e Estadual da Intersindical, e a Clemilde Cortes, do presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. Duas entidades importantes, são também membros da comissão organizadora, né, do 1º de maio aqui no estado. Queria que você, para começar assim, contar um pouco, né, para quem está assistindo agora que o vídeo saiu, como é que vai ser, dá tempo ainda, né, de se organizar para ir para o ato, o que vai ter, como é que vai ser, onde vai ser. Olá, boa tarde. Com certeza dá tempo, sim, de se organizar, porque a gente está preparando um momento, né, um ato que seja de reivindicação, mas que seja também de lazer para quem comparecer, né, para os trabalhadoras e seus familiares. É fundamental que a gente não esqueça essa data, ela é muito simbólica, é um dia que a gente normalmente fala que é feriado, mas na verdade para a gente é um dia de luta, onde a gente coloca as nossas pautas na rua, onde a gente quer dialogar com os trabalhadores sobre as nossas necessidades e defesa dos nossos direitos. Acho que o foco principal é esse. E vai começar a que horas? Então, a gente vai se concentrar a partir de 8h30, a ideia é começar às 9 horas, e aí a gente começa uma abertura com o Coral Serenata de Favela, que é um coral ali da região do Morro do Quadro, da Grande Santo Antônio ali, e o ato será ali no Portal do Príncipe, naquela praça em frente à rodoviária. E aí terá um grupo de samba, estamos juntos, e falas políticas, óbvio, né? Que a gente vai ouvir os nossos parlamentares, os partidos, o movimento social, que, afinal de contas, os trabalhadores estão em todos esses locais, né? A gente quer estar, deve estar, tanto no parlamento quanto no partido, e nos movimentos sociais, né, que é a nossa militância. E a gente vai encerrar com o show do Amaro Lima e banda, né, que para animar a galera, para a gente confraternizar um pouquinho, que o trabalhador merece também, né? Com certeza. Com certeza. Ô, Carlão, queria que você falasse um pouco do significado, né, também a importância dessa data, do 1º de maio. Então, olá, trabalhadores e trabalhadoras. Amanhã é nosso dia, né? É o Dia Mundial, né, da classe trabalhadora. Então, quem movimenta, quem constrói a riqueza e faz com que a roda da história anda são os trabalhadores, né, e as trabalhadoras. Infelizmente, nós não temos muito a comemorar, né, a classe trabalhadora. Amanhã também vai ser um dia de lazer, de cultura, mas também de protesto, né? O mundo todo, aqui no Espírito Santo, não é diferente. Então, é importante que você, né, que está nos ouvindo, compareça, né? Amanhã, ali fica ao lado do rodoviário, o Portal do Príncipe, conforme a Clemilde colocou. Vai ser um dia muito especial. Então, esse dia é um dia marcado, né, internacionalmente, um dia de resistência. E no Brasil não é diferente. Nós estamos aqui numa luta, né, em manter a nossa democracia, né, pela democracia, ampliar a democracia, e precisamos também, estamos disputando aí o orçamento público para mais investimento em saúde, educação, né, emprego, questão ambiental. Então, os trabalhadores que vão estar em movimento, urbano e camponês. Então, nós temos uma presença também, né, muitos trabalhadores já confirmaram presença, organizações que vêm do norte, do Espírito Santo, do sul, e estaremos o dia todo, né, fazendo essa organização, protestando, mas também ouvindo música de boa qualidade, interagindo com a comunidade. É um momento nosso, né? É um momento dos trabalhadores, e esse dia nós
estamos nas ruas, as organizações, sobretudo, as centrais sindicais, nós estamos nesse processo de mobilização para fazer um 1º de maio à altura que nos cabe, né? Nos representa. Os trabalhadores muito maltratados pelo ex-governo, né, Bolsonaro, que foi um governo perverso em relação aos trabalhadores. O tempo todo, né, a gestão dele foi para precarizar, retirar direito, começou no governo Temer, o golpe no governo Dilma, que, como consequência, nós temos hoje uma das piores legislações, né, trabalhistas, né? A CLT foi desmontada, hoje a grande massa de trabalhadores estão precarizados, terceirizados, quarteirizados, trabalhador, que essa nova concepção de empreendedorismo, na verdade, são trabalhadores que trabalham para as grandes empresas, para os grandes ramos. Temos trabalhadores também virtuais, né, em aplicativo, que o modo de produção de trabalhar é muito precário, é intensa a jornada. Então, nós estaremos lá amanhã fazendo essa movimentação. Já antecipou um pouco minha pergunta, eu queria falar um pouco disso, como é que vocês que estão, né, no espaço de liderança sindical, com a importância que o sindicalismo tem como organização dos trabalhadores, essas novas configurações, né, que o Carlão falou que são, na verdade, quer dizer que o governo, né, os governos de direita especialmente colocaram, mas também não são consolidados, mesmo num governo mais à esquerda, né, com um congresso desse, há toda uma complexidade nessa luta por direitos, mas que também há uma movimentação do capitalismo internacional, né, uma movimentação muito maior, e por isso, talvez, né, os políticos reproduzem isso, né, porque estão na esteira desses grandes capitalistas, que traz esse ambiente de precarização. Mas como vocês veem desde o sindicalismo as possibilidades e estratégias para mobilizar também esses trabalhadores, né, que hoje estão... enfim, tem outra estrutura, né? O sindicalismo tem muito essa origem do chão de fábrica, né? Que era o lugar de organizar ali os trabalhadores, e que cada vez menos, né? Nós temos menos uma desindustrialização do Brasil, enfim, embora tenhamos alguns setores consolidados, o funcionalismo público, por exemplo, é uma força importante, né? Na luta sindical, alguns setores estratégicos também, né? Enfim, tem essa força. Mas como é que vocês veem o que pode ser feito no sentido de conseguir abarcar essa classe cada vez mais precarizada para a luta, né? Seja no sindicato ou não também? Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter como fato é que a reforma trabalhista, lá atrás, quando muitas pessoas defendiam a reforma trabalhista como forma de gerar emprego, a gente já dizia que isso não ia rolar. A gente sabia que era para precarizar. E eu não conheço um emprego que tenha sido gerado pela reforma trabalhista, muito pelo contrário. Então, assim, uma das nossas pautas é, no mínimo, a revisão da reforma trabalhista. A gente quer a revogação dessa reforma, porque ela foi perversa. E o grande mote dessa reforma foi acabar com a representação dos trabalhadores, que era exterminar os sindicatos. Uma outra questão, e a questão da jornada intermitente também, que é um absurdo. Uma outra questão que a gente não pode esquecer é a questão das aposentadorias, a previdência. Só para abrir um parêntese, lá em 2016, quando a presidenta Dilma, tem que ressaltar, uma presidenta legitimamente eleita, quando ela foi golpeada, a gente dizia que quem seria golpeado seriam os trabalhadores, e não deu outra. Infelizmente, a gente não estava errado. Então, a gente sofreu, a classe trabalhadora foi só sendo massacrada. Se você pegar o governo anterior, brincando, né, fazendo uma brincadeira meio que ácida, as pessoas passaram a achar que era bonito ser feio. O que tinha de pior no esgoto do ser humano veio à tona. Passou a ser bonito ser machista, passou a ser bonito ser racista, ser homofóbico, sabe? Mulher só nasceu porque foi dada uma fraquejada. Quantas mortes aconteceram porque era importante ter a liberação das armas. Então, tudo isso foi um amontoado de atitudes, um amontoado de coisa que só foi precarizando e prejudicando a vida dos trabalhadores. O nosso papel agora é defender a revogação da reforma trabalhista, é defender as aposentadorias dignas,
é falar da questão da tabela do imposto de renda, é falar da questão da carestia que ainda está nesse país, porque mesmo que a gente esteja num governo progressista, nós estamos num governo de disputa. Nós não ganhamos o poder nesse país. A esquerda, ou o governo progressista, ganhou um governo, e o governo não se faz sozinho. Com o Congresso que nós temos aí, é para morrer, né? Ou melhor, é para matar os trabalhadores, que é isso que eles fazem a cada dia, com cada atitude que tomam. Então, assim, o nosso sonho de consumo é que esse 1º de maio, que vai para a rua, que conscientize as pessoas de que não existe espaço vazio, que nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos ocupar as ruas, colocando as nossas bandeiras, buscando diálogo não só com o governo federal, mas também, e acho que principalmente por estar mais próximo, com o governo estadual, que assumiu, né, Carlão, uma pauta com a gente nas eleições e que não cumpriu, que não dialoga, infelizmente, com movimentos sociais. E a gente cobra isso do governo Casagrande. A gente teve a compreensão e tem a compreensão que era a alternativa que a gente tinha naquele momento da eleição, mas que, infelizmente, os compromissos que ele assumiu, ele não cumpriu com a gente, que era de, no mínimo, criar uma mesa de diálogo com os movimentos sociais, movimento sindical, movimento popular, e todos que ele assinou o pacto na campanha. Então, assim, a gente pretende que esse momento seja de estar na rua para cobrar essas pautas que nos foram meio que prometidas, digamos assim. Quer complementar, então, acho que sobre a pergunta, né, a problematização que você fez, né, acho que é importante a gente refletir, né, nesse momento histórico, e amanhã é o Dia dos Trabalhadores, né, com a inovação, com as inovações tecnológicas, né, permite que tenha a uberização, trabalhador de plataforma, home office. Mas o problema da humanidade, dos trabalhadores, não é a tecnologia. A tecnologia ela poderá, inclusive, ser utilizada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Uma das pautas nossas é a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Né? Isso é uma pauta mundial da classe trabalhadora, que poderíamos todos trabalhar 4 horas por dia, que gerava mais emprego, melhorava as condições de relacionamento, de vida, qualidade de vida, relacionamento com a família, com o estudo. Então, o problema não está na tecnologia, é como é o sistema. Na verdade, é uma crise, né? Uma crise do modelo econômico, chamado modelo capitalista no mundo, uma crise civilizatória. Uma minoria extremamente bilionária e cada vez mais cresce o número da pobreza. Quanto mais tecnologia, está usando a tecnologia para o enriquecimento. Por isso que também nós defendemos, há um debate, há uma realidade, há uma certa crise, né, do modelo sindical convencional, sindicato de categoria e tal. Mas a classe trabalhadora, que nós somos parte, né, somos da liderança, nós estamos já numa perspectiva de construir o sindicato numa outra perspectiva, o sindicato mais de classe e mais colado nas comunidades, nas favelas, no campo, né? Para os interesses do ponto de vista do público da classe trabalhadora. Então, o sindicalismo tem que disputar o orçamento público, por isso que é fundamental também a gente debater e refletir sobre a composição da Assembleia Legislativa no Espírito Santo, da Câmara, né, Federal, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, porque hoje na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa tem representante de tudo ali, do agronegócio, dos banqueiros, de grileiro, agiota, que tem menos representantes lá são os trabalhadores. Existe, mas são poucos. Então, nós também precisamos de refletir sobre isso, né? A gente tem que disputar o modelo de desenvolvimento. Então, a tecnologia, ao nosso ver, ela não é o problema. O problema é como ela está sendo... E também nós defendemos tributar as grandes fortunas, porque não pagam impostos, que é um absurdo. Por isso que eles têm uma presença no Senado, na Câmara, na Assembleia, para não ter a tributação dos ricos, né? Quem paga imposto nesse país continua sendo os trabalhadores, inclusive desempregado, que vive da Bolsa Família, também paga imposto. Qualquer produto que você consome, você está pagando imposto. Você, né, feijão, leite, um arroz, tal, tudo tem muito imposto, que é no consumo.
nós temos que também taxar as grandes fortunas para ter uma equalização. É uma das pautas da classe trabalhadora. E o movimento sindical, nós vamos, né, no processo discutindo e construindo outra perspectiva, um sindicato mais de ramo, né? De ramo que abarca também o local de moradia, né? O local né, o território, como, né, a gente chama. Então, por isso que a nossa concepção sindical é um sindicalismo que está enraizado, embolado junto com os trabalhadores da favela, do movimento negro, movimento de direitos humanos, né? Todo esse movimento social é da nossa classe. Então, o sindicalismo tem que ser mais amplo, não é um sindicalismo que defende só aquela categoria, né? Por exemplo, nós defendemos muito além dos bancários, de qualquer categoria. Carlão, o que você... As centrais, elas, na verdade, elas são formadas por vários sindicatos, né? O que você está falando é que, além desses sindicatos de base, representam uma categoria específica. Não, se você me permite, eu penso assim, eu simplifico sempre dizendo o seguinte: a pessoa que trabalha na construção civil, ela mora num bairro, né? E aí, com certeza, não é um bairro que tem toda a infraestrutura. Ela demanda de saúde pública, de educação, de transporte coletivo, de políticas públicas, né? Você falou aí dos funcionários públicos, né? Que foi uma categoria que foi profundamente massacrada e ainda ameaçada com a questão da reforma administrativa, que está engavetada e, de vez em quando, serve de ameaça para os trabalhadores do setor público. Esse imaginário que a extrema-direita quer construir é de que são, na verdade, privilegiados. Exatamente. Porque você tem um emprego, você tem um mínimo de direito. Só que ele esquece... E aquele outro na verdade, o outro é extremamente precarizado. Não, e esquece do seguinte: quem leva a política pública para a população que mais precisa são os servidores públicos. Porque aí é bem simplista isso, mas por mais que você eleja prefeito, governador, presidente, você nunca viu, bem simplista mesmo, um prefeito ele entrega a praça. Ele vai lá e serra a placa de inauguração. Mas ele nunca trabalhou na praça. Então, assim, quem é que entrega, quem é que produz nesse país, voltando aqui ao que o Carlão fala? Nós construímos a riqueza desse país. Cada um no seu, como diz aí, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade. E cada um é doutor naquilo que faz. Põe um médico para furar um asfalto. Põe um médico sabe? Ou põe um advogado. Cada um é especialista naquilo que faz e, portanto, precisa ser valorizado. Então, quando o Carlão fala, por exemplo, que no Congresso a gente tem lá... eu costumo ser mais assim, Carlão, mais grossa. Você foi bem fino. Assim, lá tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Que é o pessoal que vem de Deus. Aquele Deus que te cobra tudo, mas te cobra em dinheiro. Aquele Deus capitalista, vingativo. E com isso, eles acabam conquistando algumas mentes. E a gente viu isso, o que aconteceu. Né? Então, e aí vem com aquele discurso: mas eu sou apolítico. Não tem nada de partido aqui. Mentira. Não existe ninguém apartidário. Não existe ninguém apolítico. Cada um faz a sua política. E a classe trabalhadora os trabalhadores precisam se sentir pertencentes a uma classe, que é a classe trabalhadora, não é do empresariado. Se ele tiver um fusquinha, nossa, que fui longe, né? Ele paga IPVA e não paga barato. Mas o camarada que tem um jet ski, uma aeronave, não sei, ele não paga imposto. Então, é isso que a gente fala de taxar as grandes fortunas. Porque, às vezes, quando fala disso, Carlão, tem gente que conseguiu financiar um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, comprou um carrinho popular, ele acha que ele já vai ser taxado como milionário. Então, assim, essas coisas... E isso é porque se investe muito na desinformação. Então, assim, a gente precisa encontrar esse sindicalismo, Carlão, precisa encontrar a forma de dialogar com esses trabalhadores, para que eles se sintam pertencentes a uma classe que é a classe trabalhadora. E, para isso, ele tem que ter representante na Câmara, ele tem que ter representante na Assembleia Legislativa, no Senado, na presidência, nas prefeituras, no governo do Estado, porque isso é legítimo. É sobre isso que a gente está falando. Construir isso leva um tempo, né? E a gente espera conseguir construir essa consciência dos trabalhadores. E eu penso que amanhã, né, o dia 1º de maio, é um dia da gente dialogar também, interagir, falando das nossas pautas,
nos divertindo, ouvindo boa música, né, Carlão? Ouvindo, conversando com as pessoas, que a gente pouco faz isso hoje. Até porque a tecnologia que devia ser usada a nosso favor, na maioria das vezes é usada contra nós. Então, eu penso que é sobre isso. Também um debate, a questão da democracia para nós trabalhadores é fundamental. Nós queremos uma democracia muito mais além do que a democracia liberal, e a extrema-direita quer impor uma ditadura, né? Uma ditadura e uma imposição até no Brasil um movimento de algum tempo, de uma tentativa de golpe que eles estão tentando. É um golpe, né, empresarial, né, mas também tem uma conotação religiosa, numa perspectiva de ter um Estado, né, que a religião, o Estado, que nós entendemos como trabalhadores, que é um equívoco, por quê? O povo, a classe trabalhadora, tem diversas crenças religiosas, são diversas, né, cultura religiosa, desde a afrodescendente, tem cultura de todo. Nós entendemos que, para nós, isso não é um problema, a classe trabalhadora, porque ela é diversa, né, plural, tem, inclusive, a orientação sexual, né, a classe não é só hétero, né, a família clássica. Também tem o nosso povo negro, que é a grande maioria desse país, negros e negras, e ainda continua subjugado, são trabalhadores subjugados, que precisam ter também ações afirmativas, né? E precisamos dar visibilidade. Quem morre, boa parte, é a juventude negra, né, que está abandonada nas favelas, morte pelo Estado, né? O Estado cumpre um papel perverso em eliminar essa juventude. Então, todos esses temas, né, nós refletimos, por isso que o sindicalismo é um sindicalismo de classe. Nós representamos e nos organizamos numa perspectiva de enquanto classe trabalhadora, independente se você está empregado ou não. Desempregados também são trabalhadores. Os camelôs, os precarizados, os autônomos. Então, o patronato, os capitalistas, sobretudo os muito ricos, eles criam, né, jargões, uma disputa ideológica para dificultar a nossa unidade. Muitos são considerados classe média, mas classe média é uma invenção da sociologia. Você é trabalhador ou é proprietário, patrão, não é empreendedor, proprietário, tem muito dinheiro. E nos chama de colaborador, né? Porque também é uma forma de descaracterizar que nós somos trabalhadores assalariados, vendemos nossa força de trabalho e que pagam mal, né? O que nós merecemos muito mais, que nossa produção de riqueza vale muito mais. Então, por isso que nós destoamos e acreditamos que é possível construir, temos no horizonte um outro modelo econômico, né? Nós não somos neutros, nós somos, né, seres humanos que estão disputando uma concepção de um outro modelo econômico, social, numa perspectiva civilizatória que todos sejam incluídos, né? Independente de credo religioso, de sexualidade, de raça, porque nós temos que construir, e é possível, inclusive usando a tecnologia para isso. Então, esse é o desafio. É nesse ponto aí que a extrema-direita, que hoje movimenta no mundo, ela usa, né, a ideologia, os valores conservadores para dividir o nosso povo, para favorecer os muito ricos. Você não vê a extrema-direita indignada com as falcatruas, com as altas taxas de juros, com os lucros absurdos de uma minoria, mas fica indignada com o povo de baixo, que é o nosso povo, né? Então, não tolera o público LGBT, não gosta de negros, são preconceituosos mesmo, acha que, né, trabalhador tem que ser escravo, tem que ser hiperexplorado. Tem uma questão de classe. Que mulher tem que ganhar menos, mulher né? tem que ganhar menos. Tem uma pauta importante, né, da nossa pauta da mulherada, da luta das mulheres no Brasil, com a igualdade de salário. Inclusive, o presidente tem esse compromisso, tem buscado. Mas agora, nós também temos que fazer uma pressão, os trabalhadores têm que entender que boa parte das pautas do programa do governo federal no ano, porque a Câmara, os deputados estaduais, federais, sobretudo, e os senadores, ampla maioria boicota, sabota, né? Por exemplo, a questão da caristia é um problema para nós. Quem mais sofre com a caristia são os trabalhadores. Então, também está na nossa pauta, no 1º de maio. Nós entendemos que o governo tem que buscar iniciativa por isso que é importante uma reforma agrária, fortalecer os pequenos produtores,
para ter alimentos nas nossas mesas. Mas está faltando alimento nas mesas da cara porque o governo Temer, o governo Bolsonaro, desmontou o que tinha para regulamentar, para regular a questão dos preços. Como ele queria acabar com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, queria acabar com tudo, que isso só favorece os ricos. Então, nós estamos pagando aí um preço muito alto pela essa herança maldita do governo Bolsonaro. Seja os preços dos alimentos, seja a dificuldade de voltar, o governo tem um projeto de reindustrializar o Brasil, que se não tiver industrialização, não tem como nem fazer a disputa mundial com outros, investir em tecnologia. Mas nós acreditamos na vida, né? E por isso que nós amanhã estaremos protestando, mas em prol da vida, em prol da melhoria, de buscar construir juntos, né, um mundo melhor. Esse é o nosso desafio, é o nosso objetivo. Eu queria entrar num tema que você ajudou a trazer também, falando desses desmontes, porque você teve muitos ataques diretos à própria estrutura sindical, né, que é um ataque justamente para minar a capacidade do trabalhador a partir de um governo e de um congresso que eram totalmente contrários a essas pautas. Como é que vocês resumiriam assim, o que aconteceu nesses últimos anos, como isso afeta a estrutura sindical, seja politicamente, seja financeiramente, enfim, como é que está essa organização hoje, né, do sindicalismo e quais foram os principais ataques que aconteceram, o que precisa reverter, o que já foi conquistado de volta, enfim, como é que está esse panorama? Então, com o projeto que o governo mandou para o Congresso, essa retoma a questão da contribuição negocial, né? Que é aquela contribuição que, após a assinatura da convenção coletiva, do acordo coletivo, o trabalhador contribui com uma parcela, com um percentual para a entidade. Mas isso aprovado em assembleia e com direito à oposição. Né? O trabalhador que não concordar, ele pode... A famosa cartinha que os empresários fazem aquela filinha e pedem para eles irem lá no sindicato. Né? Então, isso é o que está aprovado hoje. Para a gente, esse período, quando aconteceu E aí, assim, a CUT sempre foi contrária ao imposto sindical. Só que tinha que ser criado algum instrumento de custeio, porque para fazer a luta você tem custeio. Por exemplo, o patronal continua tendo custeio, entendeu? E aí, muitos sindicatos sofreram isso, a gente sentiu o reflexo disso durante o governo do genocida, né? Até na questão de homologação de demissões nos sindicatos. A questão do negociado sobre o legislado. Tenho uma fila... A reforma trabalhista criou aquela gama de desemprego. Uma fila enorme para você colocar para dentro. Quando você vai negociar um acordo, o cara chega direto, que não tem a intervenção do sindicato, a participação do sindicato. Qual é a parte mais forte? Isso é justo? Né? Então, assim, muitos trabalhadores foram prejudicados e muitas entidades também, né? Mas que sobreviveram assim, graças à unidade. E aí, eu vou remeter aqui o que a gente está fazendo. Eu e o Carlão estamos aqui, por exemplo, representando as centrais sindicais que estão construindo esse 1º de maio. E foi assim que a gente agiu no governo do genocida, em defesa da vida, indo para a rua defendê-lo. Então, assim, a gente acredita mesmo na resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, os sindicatos sobreviveram e sobreviverão a outros ataques que, com certeza, né, se depender dessa direita que está aí, ela vai continuar fazendo. E é por isso que a gente reafirma, Vitor, a importância dos trabalhadores ocuparem o seu espaço, sabe? Não existe espaço vazio. Então, isso, se você se deixar as ruas por conta, se a gente não ocupar, quem é contra nós ocupa, com certeza. Então, e a gente vai sofrer as consequências disso, como a gente está vendo, o quanto está difícil de retomar o crescimento desse país, essa reconstrução, com tudo que nós perdemos com aquele governo genocida que passou.
Então, acho que é isso. Só comentando assim, o governo Temer e o governo Bolsonaro, realmente, a reforma trabalhista que eles fizeram, ela foi um furacão aí do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, que foram solapados, o direito conquistado aí com muita luta, e também o ataque frontal, como você colocou, à estrutura sindical, né? Todo mundo sabe que a extrema-direita odeia o sindicato. E tem uma explicação. Ela odeia o sindicato porque ela sabe que o sindicato é ali que tem os trabalhadores. Ela odeia, na verdade, os direitos dos trabalhadores. O sindicato é nada mais, nada menos que uma representação, uma organização da classe trabalhadora. Se você ataca a organização da classe trabalhadora, você está atacando a classe trabalhadora, a dificuldade é reagir. Sim. Então, isso, eles vieram atacando os direitos e atacando o sindicato. Realmente, o imposto sindical, nós também da Intersindical, nós nunca defendemos assim, desse modelo que tinha, mas defendemos uma relação de trabalho democrática, autônoma, onde os trabalhadores decidissem ou decidam em assembleia a sua forma de organização e a sua forma de financiamento. Porque tem que ter o financiamento por razões óbvias, tem que ter o jornal, o jornalista, advogado, uma estrutura para atender. Isso, o patronato não vai nos conceder isso, né? Pelo contrário. Mas tem que ser a decisão dos trabalhadores. Então, nós estamos nos reorganizando. Então, graças aos trabalhadores ficarem, entenderem, boa parte do sindicato continuar afiliado, que a gente se manteve até hoje. Mas realmente foi um baque muito grande. E ainda eles continuam, né, esvaziando o sindicato. Você não ataca uma organização se ela não tiver uma vida, não representar minimamente alguma coisa. Popularmente, ninguém chuta cachorro morto, não né, chuta Carlão? cachorro morto. Por que eles atacam o sindicato? Porque é ali que os trabalhadores se organizam. Eles querem retirar todos os poucos direitos que temos. Por isso que a pobreza aumenta, né, e a minoria muito rica fica mais rica. Então, nós temos como a finalidade e o objetivo estratégico a nossa unidade. Nós brigamos no sindicalismo que ele é independente de questão partidária, de filiação, de credos religiosos. Isso não quer dizer que a gente seja neutro, né? Nós temos lado dos trabalhadores. Aqueles partidos que defendam também, junto conosco, pautas que dê interesse dos trabalhadores, se for convergente, nós vamos apoiar, porque é legítimo, né? Como o patronato tem os seus representantes, e não é pouco, né? O poder econômico. Vide as eleições no Brasil, ela é uma eleição milionária, bilionária. Para participar disputar para ser candidato a vereador, deputado, é milhões. Os trabalhadores não têm milhões. Então, toda essa estrutura, para quê? Esses investimentos de bilhões que é feito? Para manter o modelo, esse modelo de exploração. Eles não querem mudar a realidade, eles não querem mudar o modelo. Eles lutam para manter. É a mesma coisa da luta pela terra. Os trabalhadores lutam pela terra pela questão da dignidade, garantir alimentação para a sua família e produzir, né, para a sociedade. As terras boa parte das terras ainda tem muitas terras devolutas, terra do Estado, que é ocupado pelas grandes empresas. Aqui no Espírito Santo tem a Suzano, que está, boa parte do Estado, ela está ali, tem em cima de terras devolutas. A Suzano é a que tem uma isenção fiscal brutal, boa parte da Suzano não paga imposto praticamente no Espírito Santo. E qual a contrapartida social que a Suzano dá? A ampla maioria dos trabalhadores da Suzano são precarizados, né? Então, não tem um benefício. Tem um benefício com a elite, né? Uma elite política que não chega nem a 8% da população. A grande parte, no Espírito Santo, mais de 20% da população, acho que é 20, o último censo, 20 alguma coisa, vive na extrema pobreza. É muita gente. É mais que a cidade de Vitória, que ganha metade de um salário mínimo ou menos. Isso é um absurdo, entende? Nós estamos no século XXI vivendo isso. Nesse 1º de maio, são quantas centrais sindicais que estão participando? São 6. A CUT, Intersindical. CUT, CTB, Intersindical, Nova Central, Força e o GT.
São os principais atuantes, né? Sim. Assim, nem toda central sindical necessariamente é de esquerda, quer dizer, há uma complexidade, mas a grande maioria, digamos, as mais representativas, elas... Então, a gente fez o seguinte, Vitor, naquilo que nos unifica, era estamos nessa juntos. pergunta que eu queria isso aí. chegar. Aquilo que nos unifica, estamos juntos. A gente... E aí eu me remeto lá nos Fora Bolsonaro, que foi fantástico, né, Carlão? Todas estiveram nas ruas contra o genocídio, em defesa da vida, em defesa da democracia. E isso nos unifica, sabe? Porque quando você defende a democracia, você está defendendo a vida. Quando você defende uma aposentadoria digna, você está defendendo a vida. E daí por diante, quando você defende que tem que diminuir essa carestia, né, que as coisas têm que ficar mais acessíveis, quando você defende que o pobre tem acesso à educação, e aí vem essa pauta que é de classe, que o Carlão coloca, que a gente defende. Entendeu? O que você coloca realmente assim, importante pontuar historicamente. Essas centrais, há 20 anos atrás, dificilmente conseguiria estar juntos, porque nós temos divergências, né, de concepção. Não seriam diferentes. Se não tivesse divergência, não teria um monte. Porque nem todas são de perspectiva socialista, né? Nós temos um viés, uma perspectiva de um outro modelo econômico, a gente não... Mas o momento do crescimento, do ataque da extrema-direita, quando a gente fala da extrema-direita, gente, é os mega ricos. Extrema-direita é mega empresário, é banqueiro, é mega empresário do agronegócio, do setor químico, comércio, grandes mega negócios do comércio, né? Grandes empresas. Esses setores que financiam. O fascismo, o neofascismo, como é chamado. Por quê? Porque eles não querem mudar essa realidade, você entende? Eles querem manter esse modelo de sociedade. Porque está bom para eles, né, Carlão? Eles estão muito, né, muito à vontade. Então, por isso que as demais centrais nós conseguimos fazer uma unidade básica ali pela dignidade, você entende? Eu ia perguntar assim, quais são as pautas que vocês trazem, né, a partir dessa unidade, o que é aí consensual nessa luta em relação ao governo federal, em relação ao governo estadual, né? O que vocês consideram hoje as principais pautas para serem colocadas nesse 1º de maio? É o que está pautado no 1º de maio. A questão da tabela do imposto de renda, valorização das aposentadorias, o emprego, em defesa do emprego, emprego decente, defesa e em defesa do serviço público. Defesa da democracia. Defesa da democracia. Eu resumiria, Vitor, em defesa da vida. Que aí, nesse momento, no 1º de maio, né, amanhã, a gente está pautando aposentadoria digna pela valorização do serviço público, né, leis de servidores públicos também, pela redução da tabela do imposto de renda. E tem mais 2 coisas que agora a pessoa aqui esqueceu. Não, essas bandeiras que você colocou aí, elas têm acordo, né? Rever reforma trabalhista, reforma previdenciária. Isso. Tudo, as demais centrais também têm acordo. Não tem, assim, não discutimos isso, assim, enquanto o fora das centrais, não. Construir a sociedade socialista, objetivo, isso não tem acordo. Mas essas bandeiras que estão colocadas, nós... temos acordo, né, com as demais. Há uma necessidade de fazer essa frente aí sindical ampla, porque o que nos cabe, né, enquanto a defesa da vida é a nossa unidade, porque nós somos atacados, perseguidos, né? Quando eu falo assim, esse ataque à estrutura sindical não é um ataque à classe trabalhadora, né? Quando ataca a sua estrutura, porque tem como objetivo enfraquecer a classe trabalhadora. Mas nessas pautas, o que pode ser feito aqui a nível estadual? Tem coisa que cabe mais digamos, o federal, né? A esfera federal, se falar de uma forma trabalhista e tudo mais. O que cabe aqui no estado, que pode ser feito? A questão da saúde, a questão da educação, principalmente, assim, resumindo muito, que o governo do estado cumpra a questão da implantação da mesa
onde dialogue com a sociedade de modo geral. Isso foi um compromisso que ele assumiu na eleição. Quando ele foi para o segundo turno, ele procurou as centrais, procurou o movimento negro, procurou a educação, procurou a saúde, o movimento de mulheres, o Fórum Igreja e Sociedade em Ação, e assinou um pacto. Procurou a juventude e assinou um pacto com cada um desses segmentos. A gente quer e contribuiria muito para o nosso desenvolvimento do Espírito Santo, né, que ele ouvisse a sociedade. Então, ele estaria cumprindo aquilo que ele assumiu e a gente estaria colocando as nossas pautas. Quer dizer que ia resolver tudo? Não, mas quer dizer que a gente ia dialogar e aquilo que fosse possível fazer o que não fosse possível, a gente ir construindo, porque a gente não é, assim, a gente quer construir uma sociedade justa, igualitária, socialista, mas a gente não é inimigo de quem está no governo. Depende do que ele defende. E aqui, até onde eu saiba, pelo menos no discurso, nós estamos no governo que se diz socialista. Então, a gente precisa conversar. Esse é o grande desafio que está posto no Espírito Santo. Entendeu? Acho que é isso. O governo Casagrande, né, ele assinou esse termo de compromisso, essa plataforma que as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos de esquerda apresentou. Isso no segundo turno, né, quando a chapa esquentou. Então, o que nós queremos do governo Casagrande é que ele cumpra, né? Mas o Casagrande, nós temos uma crítica assim, a ele, que ele faz acordo e não cumpre. É isso que infelizmente, está colocado. Em relação à questão de direitos humanos, né? A questão do povo quilombola, o povo camponês, né? A questão do emprego, investimento mais em saúde, né? A questão dos servidores. Então, o Casagrande, infelizmente, ele não está cumprindo o que ele fez conosco, né? Nós não temos motivo para comemorar ou elogiar o governador Casagrande. Nós temos muito que protestar. Isso, infelizmente, essa postura de candidato, de político, né, como Casagrande, ele acaba perdendo a credibilidade da própria a sociedade em relação à política, que é péssimo, né? Porque eu acho que a pessoa tem que fazer o compromisso, o candidato, e levar o seu compromisso à frente. Se ele não vai conseguir implementar, mas ele não toma iniciativa nenhuma de mandar para a Assembleia Legislativa nada de medida que dialoga com o compromisso que ele fez. Então, é um governo... Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Ele está mais... Ele atende a pauta Tem mais da extrema-direita, também, né? E ele é da maioria da Assembleia Legislativa, aqui, dos deputados, que é de direita ou extrema-direita, e não os interesses da classe trabalhadora capixaba. Então, é um governo que não nos representa. Então, isso... E, infelizmente, é a nossa realidade. No Espírito Santo é um estado extremamente violento, né, em relação ao povo, mas nós também estamos denunciando ele, lógico, né, e cobrando dele que ele cumpra o que ele prometeu em relação a várias questões aí que dialogam com os interesses sociais, né. Eu queria perguntar mais uma coisinha, assim, que já retomando um pouco do que a gente falou, se vocês teriam bons exemplos assim, de estratégias que têm sido usadas por sindicatos, pelas centrais, para justamente fazer essa aproximação dos trabalhadores na luta por direitos, né? Trabalhadores que não estão acostumados ou diretamente envolvidos, como trazê-los à luta. Tem algum tipo de iniciativa, ou, enfim, ações que vocês citem como assim, bons exemplos para a gente pensar também, enfim, arejar? Eu acho que vou me lembrar lá da pandemia, assim. Tem várias organizações dos movimentos sociais, por exemplo, tem no Morro do Quadro o Instituto, como é o nome? Quadro de Esperança. Na pandemia, eles fizeram um trabalho eles têm não sei quantas famílias, na época tinham 800 famílias inscritas, e a gente fez uma ação solidária de fazer doação de cesta básica, até porque na pandemia as pessoas ou morriam de fome ou morriam de Covid, né? Então, a gente fez uma ação com todos os nossos sindicatos de doar cesta básica.
E não só doar a cesta básica, mas fazer a conversa, falar do que era, por exemplo, a reforma da Previdência, quando tiveram aquelas várias MPs que retiraram o direito de explicar o que queria dizer aquilo. Muita coisa assim sobre religiosidade, essa coisa de o pastor falou que, entendeu? Mostrar as contradições, que Deus é esse, que você fala que Deus, pátria e família, de que família você está falando? Que Deus é esse vingativo? Deus que eu conheço não é. Entendeu? Não existe, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia esse Deus que eles apregoavam, né, ou apregoam. Então, assim, eu acho que é principalmente fazer esses diálogos. E também tiveram os comitês, né, Carlão? Que é retomar com esses comitês para os bairros, de um grupo de vizinhos, de bate-papo, de dialogar. Eu penso que é voltar a conversar. Isso a gente conseguiu fazer. E tem o próprio engajamento lá junto com o Fórum Igreja e Sociedade em Ação, que agrega 60 entidades do movimento sindical, do movimento sociais, então, assim, do movimento popular. Então, eu acho que essa foi uma estratégia legal, que aproximou, as pessoas passaram a saber mais quem era, o que o sindicato fazia, o que a central faz. Eu acho que aproxima. Por que você tem que ter lado? Não é crime você ter um partido, é legítimo, sabe? Então, assim, às vezes, Vitor, as pessoas, e curiosamente, falar isso até me entristece, porque a gente teve uma atividade onde tinha uma pessoa muito vulnerável, aí foi informada, não, você pode procurar o CRAS, que você tenha... A pessoa, mas eu nem sabia que eu podia fazer isso. A pessoa não sabe nem que ela tem direito a ter direito. Então, assim, eu acho... E, às vezes, como a tecnologia está muito desenvolvida, todo mundo sabe, pensa, aliás, que todo mundo está no mesmo... Todo mundo tem acesso a um bom celular, todo mundo tem acesso a... E não é verdade. Nós temos famílias... Se você andar no território do Bem, por exemplo, se você andar no Morro do Quadro, em alguns bairros em São Pedro, que tem famílias que moram em casas que são latas de tinta cortada com abridor de lata de parede, e que o chão é batido, que não tem banheiro, que não tem água, não tem energia. Sabe? Nós temos essa realidade aqui, embora isso não aparece na TV, né? Isso não dá ibope. Então, assim, são essas coisas. E também o movimento sindical, ele tem trocado e do passado, né, experiência com os trabalhadores que está ainda bem embrionário, as organizações, né, dessa classe que está aí precarizada, como os trabalhadores do iFood, por exemplo, tem uma organização já em andamento de uma construção de resistência deles coletiva, de reivindicações. E eles dialogam muito conosco aí, nível nacional, estadual, fizemos protesto, manifestações juntos. Os trabalhadores do Uber também, né, está ainda em processo de formação, de discussão, de ter uma maturidade. Está sendo discutido em Brasília justamente por causa dessas mobilizações. Exatamente. Também. Então, ainda muito... Dentre esses trabalhadores, tem uns setores ainda que acredita de forma, né, ainda... digamos, romântica, né? Que ele não precisa de organização, não precisa de associação, mas uma parte já entendeu e já está se organizando com o nosso apoio de troca, apoio também logístico, né? Advogado, tudo que for necessário a gente tem, porque são trabalhadores, né? Então está em processo de construção. Só que essa luta, essa organização era um pouco lenta, não vai assim de uma hora para outra. Então isso... Mas também essa troca e essa concepção do sindicato também está presente nos territórios, né? Que a Milton colocou. Os trabalhadores moram, né? Geralmente, a maioria mora em morro, favela mesmo, e nossa concepção sindical é que a gente tem que estar junto, apoiando, organizando, estimulando, prestando solidariedade. Porque tem boa parte dos trabalhadores hoje, tem uma parte, pela reforma trabalhista, a legislação permite que eles ganhem menos que um salário mínimo, que é um absurdo, e trabalha por hora, né? Boa parte, tem empresas que, sobretudo aí que trata em banco, tem isso.
só trabalha 4 horas, então recebe proporcional, pessoal, você entende? Isso tem trabalhador que ganha menos que o salário mínimo, isso é uma coisa absurda. Que é um absurdo, você entende? Então, a gente tem que combater isso, estimular a organização. Não tem essa tradição, ou perdeu um pouco. Eu acho que no último período histórico, das últimas décadas, perdeu um pouco a tradição de unidade, de luta coletiva, né? Mas é um momento histórico. A gente acredita que a gente vai mudar essa realidade vai ser mudada pela necessidade concreta, né? As pessoas se juntam a partir de uma necessidade. Enquanto tinha essa visão, não, que agora eu sou classe média, não sei o quê, empreendedor, tem uma visão romântica que vai, né, ter condição de vida, mas a prática mostra que não é bem assim. Então, mais para nós, da Intersindical, né, Chacute também, tem uma questão de fundo. É um modelo econômico que é um modelo opressor, que acumula e que vive do sangue da exploração do povo, você entende? Vide a nova configuração mundial dessa disputa internacional, mundial, Estados Unidos de um lado, né, os seus aliados europeus, sobretudo, tem China, Rússia, nós, 2 blocos, não quer dizer que o bloco Rússia e China necessariamente esteja socialista, porque não é, mas estão disputando, né, a disputa aqui é de mercado, é de quem acumula. Então, a classe trabalhadora mundial, a gente entende que nós temos que fortalecer a nossa organização mundial, né? Porque o capital ele é mundial, o sistema capitalista está mundializado, mais do que nunca. E nós também temos que estar nos fortalecendo, trocando experiência, né? E apoiando a luta de forma também internacional, né? Pensar localmente, lutar... Como é? O Fórum Social era pensar globalmente, lutar localmente. Exatamente. Então, se a partir da realidade concreta, mas se reflete também a realidade nacional e mundial. Então, tem alguns movimentos que a gente tem que voltar a fazer ou passar a fazer de forma mundial. Boicote algumas empresas, né, que já está sendo feito em alguns lugares. Então, assim, é um movimento pela vida, né? Esse é o movimento da classe trabalhadora. E amanhã vamos estar também, né, cantando, participando, tem poesia, música e protesto. É o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Só para confirmar, então, 1º de maio em Vitória, no Portal do Portal do Príncipe, né? Perto ali em frente à rodoviária. Do Príncipe, em frente à rodoviária, a partir das 9 horas, né? A partir das 9 horas. Então, toda uma programação aí, quem quiser também pode entrar, né? Nas páginas e redes da CUT, da Sindical. A gente vai socializar a programação direitinho. Tudo está lá. Isso. Aproveito para convidar a todos aí, a todos, amanhã estar conosco lá, sobretudo os trabalhadores e as trabalhadoras, lógico. E também os familiares, está todo mundo convidado. Carlão, e aproveitar, já que você fez o convite, eu vou abusar aqui, chamar, né, a comunidade do entorno, as comunidades do entorno ali, Ilha do Príncipe, Caratuíra, Mário Cipreste, Alagoano, Morro do Quadro, Bela Vista, Santa Teresa, né, Santo Antônio, Centro, para estar participando. E a gente vai estar divulgando aqui nas feiras, via carro de som também, durante o final de semana, para as pessoas participarem. Mas, Vitor, eu gostaria, né, de fazer um registro aqui, hoje, para a gente, na verdade, dia 23 para a gente foi um dia triste, porque a gente está sepultando um ícone do jornalismo sindical, que é o nosso companheiro Edilson Lenk, que foi funcionário da CUT por 21 anos, trabalhou para várias entidades, foi da diretoria do Sindicato dos Jornalistas, e a gente gostaria aqui de aproveitar esse momento, se o Carlão me permite, e as centrais, que eu tenho certeza que todas conheceram o Edilson, deixar o nosso agradecimento àquele companheiro que tanto contribuiu para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no estado do Espírito Santo, um trabalhador, né, que formou trabalhadores. Ele foi o homem mais feminista que eu conheci, porque ele fazia questão de fazer formação para mulheres, para empoderar as companheiras,
Então, assim, deixar aqui toda a nossa gratidão àquele companheiro e que a família do Edilson se sinta abraçada e amparada por Deus. E eu professo uma fé também, como todo mundo. E gratidão sempre é a palavra. Muito importante também esse registro, né? E ter essa memória das pessoas. Certamente vai ser homenageado, né? No ato, assim como o Alexandre Lima, né? Acho que tem a presença do Amaro também, que partiu recentemente. Então, sempre lembrar, né? De quem veio aí, quem trabalhou e lutou, seja pela cultura, pelos trabalhadores. Muito importante trazer. Então, fica aí nossa solidariedade à família, né? Nossa homenagem também ao Edilson por essa importante passagem dele, né? E contribuição nas lutas. Então, muito obrigado, Carlão, da Intersindical, Clemilde, representando aqui a CUT, representando também o comitê organizador do 1º de maio, né? Essa foi a entrevista do século com produção e locução minha, Vitor Taveira, o apoio técnico do Tony Braga, aqui no estúdio 42B, no centro de Vitória. A gente volta, né, toda terça-feira, 18 horas, com temas importantes para pensar o Espírito Santo na entrevista do século, e tem toda uma programação também aí no YouTube, nas plataformas de áudio, e também o jornalismo diário, que é feito pela equipe do Século Diário no site séculodiario.com.br. É isso, pessoal. Obrigado e até mais. Obrigada. Valeu. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.